Hoje, a gente tem pela frente um dos maiores, se não o maior paradoxo de toda a teologia histórica, a Trindade. O material que vamos analisar detalha uma doutrina que, honestamente, dá um verdadeiro nó na matemática básica e na lógica humana. A ideia hoje é destrinchar como exatamente os textos antigos estruturam todo esse grande mistério. Certo, vamos mergulhar nisso, porque essa é literalmente a grande tensão que guia toda a nossa análise, como exatamente um pode ser três. O material-fonte bate muito na tecla de que um único Deus existe, atuando de forma simultânea e igual, como Pai, Filho e Espírito Santo. Não se trata de três deuses diferentes, mas sim de uma única essência existindo em três pessoas. Para organizar todo esse pensamento, o nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar por 1. O mistério da Trindade. 2. Entendendo através de analogias. 3. Refutando equívocos comuns. 4. O papel de cada pessoa. E, por fim, 5. O impacto desta verdade. Bora transformar esse conceito abstrato em algo tangível. Começando então com a seção 1. O mistério da Trindade. Um paradoxo desde o princípio. E olha que detalhe fascinante que o material de origem aponta. Essa não é uma ideia que surgiu do nada no meio do caminho da história. Lá na primeiríssima página, no texto de Gênesis, a gente já vê um uso linguístico super curioso. O texto usa pronomes no plural, tipo façamos e nossa. O material argumenta que isso indica uma pluralidade logo de cara dentro da divindade, criando um contraste intencional com o monoteísmo estrito que aparece depois em Deuteronômio, cravando que Deus é único. É um projeto textual muito elaborado. E aqui a gente tem a definição formal que amarra tudo isso. A Trindade é descrita como esse conceito teológico onde o Pai, o Filho, também chamado de o Verbo, e o Espírito Santo operam juntos desde sempre como uma única entidade divina. A fonte deixa bem claro, não são três deuses separados que resolveram formar uma equipe, mas sim pessoas distintas compartilhando exata e perfeitamente a mesma essência. Entrando na seção 2. Entendendo através de analogias. Visualizando os três em um. Bom, o material reconhece abertamente que processar isso intelectualmente é bem difícil. Então ele traz umas comparações bem concretas do nosso mundo físico para ajudar a ancorar a mente. A primeira é da água. Quimicamente falando, a água é sempre a mesma substância, H2O, certo? Mas ela existe em três estados totalmente diferentes: o líquido, o gelo sólido e o vapor gasoso. É uma forma clássica de ilustrar como a mesmíssima substância de base pode operar de jeitos completamente diferentes ao mesmo tempo. E isso ilustra de um jeito brilhante uma segunda analogia presente nos textos, a do Sol. Pensa no Sol como uma única estrela, uma entidade singular. Mas, ao mesmo tempo, ele emite luz, calor e energia. São propriedades muito distintas, com funções variadas, mas é simplesmente impossível separar essas coisas da fonte única que é a própria estrela. É assim que os textos clássicos tentam explicar o funcionamento das três pessoas divinas. Avançando para a seção 3, refutando equívocos comuns, abordando argumentos históricos. Sabe, o texto base não foge das críticas. E um dos debates históricos mais famosos que a gente vê por aí é puramente linguístico. A palavra trindade literalmente nunca aparece nas escrituras originais. Mas o material rebate dizendo que rótulos não importam tanto assim quando o conceito fundamental está presente. A grande refutação apresentada vem do Evangelho de Mateus, que manda batizar no nome, no singular mesmo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, uma identidade singular sendo compartilhada por três. Outro mal-entendido super comum que os textos abordam é aquela ideia de que a figura histórica de Jesus seria apenas um grande profeta, um ser criado. A análise contrapõe isso de frente com essa citação impactante de João, onde Jesus adota o nome Eu Sou, que, para quem estuda a fundo, é o mesmíssimo título divino revelado lá atrás para Moisés. A fonte argumenta que isso não deixa margem para interpretar a figura dele só como um mestre humano, apontando como uma reivindicação direta de divindade eterna. E tem também todo aquele debate sobre a terceira pessoa. O material examina aquele equívoco frequente de tratar o Espírito Santo meio que como uma força gravitacional, uma energia impessoal invisível. O texto é categórico em defender o oposto, listando vários atributos pessoais bem claros. As fontes dizem que o Espírito ensina, sente tristeza, tem mente própria e intercede ativamente. Convenhamos, são características impossíveis para uma energia cega. Chegando na seção 4, o papel de cada pessoa. Como a estrutura divina funciona. Agora, o que é realmente interessante nessa estrutura é ver como essa teologia grandiosa vira um projeto organizacional fantástico na prática. Olha como a complexidade dividida num fluxo de trabalho
claro com 3 papéis. O pai atua como o arquiteto, o planejador. A ação dele é criar e eleger. O filho é o executor, que entra na história para salvar e restaurar. E o Espírito Santo é o aplicador, operando internamente para convencer e capacitar. É uma delegação de tarefas cósmicas perfeita. Basicamente, a gente consegue sintetizar todo aquele arranjo detalhado em uma única frase, que resume perfeitamente o pensamento lógico das fontes. O pai elabora o plano mestre, o filho realiza a operação tática no palco da história humana e o Espírito Santo garante a entrega e a aplicação prática desse resultado na vida de cada um. É uma baita operação conjunta em total e absoluta harmonia. E vamos à última parte. Seção 5. O impacto desta verdade. Da teologia para a realidade. É aqui que o material nos tira daquela nuvem puramente intelectual e filosófica e aterrissa direto na vida real, no dia a dia. O argumento é que essa doutrina muda completamente a forma de interagir com o mundo, em 3 etapas. Primeiro, a identidade, firmada ao saber que a humanidade foi criada com um propósito dado pelo Pai. Segundo, o caminho, a reconciliação que só acontece através da ponte histórica que o Filho construiu. E terceiro, o poder, porque a transformação de verdade não vem do esforço humano isolado, mas sim da capacitação contínua pelo Espírito. E essa citação de Gálatas coroa perfeitamente essa aplicação prática toda. O ponto central aqui é que viver o estilo de vida que os textos pedem exige algo muito mais profundo. Requer a presença interna do Espírito. Não se trata simplesmente de fazer força de vontade humana para seguir uma lista de regras morais, sabe? Trata-se de depender totalmente da presença dessa terceira pessoa da estrutura trinitária, habitando dentro de quem crê e capacitando as ações de cada dia. Então, para fechar a nossa exploração de hoje, a gente fica com essa baita provocação deixada pelos textos. Afinal de contas, a Trindade seria apenas um gigantesco quebra-cabeça intelectual para dar trabalho a teólogos e acadêmicos? Ou é, na verdade, a arquitetura fundamental desenhada para a interação entre a humanidade e o divino? É uma estrutura que com certeza desafia a mente humana, mas que no fundo tem como foco central o relacionamento. Esperamos que essa nossa análise de hoje tenha ajudado a trazer clareza a uma das afirmações mais extraordinárias da história. Um abraço e até a próxima exploração.